Existe um contrato que você assinou sem perceber, no dia em que decidiu que segurança era mais importante do que liberdade. Ninguém te explicou as cláusulas, mas elas estão lá, operando silenciosamente em cada escolha financeira que você faz. Este contrato não foi redigido por nenhum advogado, foi escrito pelo tempo, pelo medo e pela ausência de educação financeira real. A maioria das pessoas passa a vida inteira cumprindo os termos deste contrato sem jamais ter lido uma única linha dele. E o mais perturbador é que ele foi projetado exatamente assim, invisível para quem não sabe onde olhar. A primeira cláusula diz: todo o recurso que você possui está sendo consumido pelo tempo, mesmo quando parece parado. Uma moeda guardada hoje vale menos amanhã, não porque alguém a roubou, mas porque o mundo ao redor dela continuou se movendo. Dinheiro parado não é segurança, é uma erosão invisível que trabalha contra você 24 horas por dia. Os romanos chamavam isso de usura do tempo. Sabiam que o capital imóvel era o primeiro sinal de uma fortuna em decadência. A inflação não é um fenômeno moderno, é uma lei tão antiga quanto o comércio, e ela nunca tirou férias. A segunda cláusula é mais cruel. O tempo não espera que você se sinta preparado para começar. Cada ano de espera não é neutro, é um ano que a força dos juros compostos trabalhou para outra pessoa, não para você. Um homem que começa a investir aos 20 anos com pouco, quase sempre supera o homem que começa aos 40 com muito. Não porque é mais inteligente, mas porque deu ao tempo a única coisa que o tempo exige: presença antecipada. Benjamin Franklin chamava os juros compostos de a oitava maravilha do mundo, mas só funciona para quem entra cedo no jogo. A espera tem um custo que não aparece em nenhum extrato bancário, mas está lá, acumulando silenciosamente todos os dias. Mas existe uma terceira cláusula que quase ninguém lê, porque ela está escrita nas entrelinhas do medo. Ao evitar todo o risco, você não elimina o perigo. Você apenas escolhe um risco diferente, o risco da estagnação. O medo de perder é um instinto humano legítimo, mas quando ele governa suas decisões financeiras, torna-se o maior inimigo do seu patrimônio. A estagnação não dói como uma perda aguda, ela corrói lentamente, como ferrugem sobre um metal que poderia ter sido ouro. E o problema é que a ferrugem só se torna visível quando o dano já é profundo demais para ser ignorado. Os mercadores venezianos do século XV entendiam isso com clareza brutal. Capital sem movimento é capital morto. Veneza não se tornou a cidade mais rica do mundo medieval por acidente. Tornou-se porque seus mercadores transformaram o risco em sistema. Eles colocavam seu ouro em rotas, em navios, em parcerias, nunca em cofres. Cada ducati investido em uma rota comercial carregava risco, mas carregava também a possibilidade de retorno que nenhum cofre jamais poderia oferecer. E quando um navio afundava, outro já havia retornado com o dobro do que foi investido. E este era o segredo que Veneza guardava, não a ausência de perdas, mas a arquitetura que tornava as perdas suportáveis e os ganhos inevitáveis. Este é o princípio que transforma risco em ferramenta. Diversificação não é cautela, é engenharia de sobrevivência. Um mercador veneziano jamais colocava toda a sua carga em um único navio, não por medo, mas por design. Ele sabia que o oceano era imprevisível, então construía sua fortuna de forma que o oceano nunca pudesse destruí-la de uma só vez. Agora vem a ruptura que ninguém espera. Os mais ricos da história não eram os que mais arriscavam, eram os que nunca apostavam tudo no mesmo ponto. A narrativa popular diz que riqueza exige ousadia extrema. A história diz o contrário, exige distribuição inteligente de exposição. Os Médici não apenas financiaram um artista, uma guerra ou uma rota, financiaram dezenas, sabendo que alguns falhariam e outros mudariam o mundo. O tempo é a única ferramenta que não pode ser recuperado, e ele está sempre do lado de quem age, nunca de quem aguarda. Ouro perdido pode ser reencontrado, terra perdida pode ser conquistada, mas um ano desperdiçado desaparece para sempre sem deixar rastro.
Existe uma diferença fundamental entre o homem que poupa por medo e o homem que investe por visão. O primeiro acorda toda manhã protegendo o que tem. O segundo acorda toda manhã construindo o que ainda não existe. O primeiro protege o que tem. O segundo multiplica o que ainda não existe. E ao final de 20 anos, essa diferença de mentalidade produz resultados tão distintos que parecem pertencer a vidas completamente diferentes. Não é sorte, não é herança, é a consequência direta de uma decisão tomada silenciosamente, todos os dias, durante anos. A quarta cláusula do contrato invisível é a mais pesada. Liberdade financeira nunca foi um destino, sempre foi um modo de caminhar. As pessoas tratam a liberdade financeira como uma linha de chegada, mas ela é, na verdade, um modo de caminhar. Cada escolha pequena que você faz hoje é um tijolo ou um buraco na estrutura do seu futuro financeiro. O café dispensável, a assinatura esquecida, a compra por impulso, cada um desses gestos é uma votação sobre quem você será em 10 anos. Não se trata de privação, se trata de intenção. A diferença entre gastar e investir está na consciência de quem faz o gesto. Os estoicos romanos chamavam de disciplina o que nós hoje chamamos de estratégia, e praticavam antes do amanhecer. Eles sabiam que a mente ainda não perturbada pelas demandas do dia é o lugar onde as melhores decisões são tomadas. Marco Aurélio administrava o maior império do mundo ocidental e ainda assim reservava a madrugada para revisar seus princípios financeiros e filosóficos. Ele entendia que um império, como uma fortuna pessoal, só permanece íntegro quando governado por princípios e não por emoções. A disciplina não era para ele uma virtude abstrata, era um mecanismo concreto pelo qual um homem mantinha controle sobre seu destino. Sêneca escreveu que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja muito. A contenção do desejo era, para os estoicos, a primeira forma de acumulação. Epícteto nasceu escravo e morreu filósofo livre, não porque acumulou ouro, mas porque aprendeu a distinguir o que dependia dele e o que não dependia. Esta distinção é o coração de toda estratégia financeira sólida. Controlar o controlável e não desperdiçar energia com o que está fora do seu alcance. E aqui chegamos ao centro do contrato. Risco não é o oposto de segurança. Risco gerenciado é o único caminho para ela. A segurança verdadeira não é a ausência de exposição. É a construção de uma estrutura resiliente o suficiente para absorver qualquer exposição. Um guerreiro não elimina o perigo dos campos de batalha. Ele se prepara de tal forma que o perigo deixa de ser uma ameaça existencial. A Catedral de Notre-Dame levou 180 anos para ser concluída. Nenhum dos que começaram viram o fim, e ainda assim continuaram. Os mestres canteiros medievais não trabalhavam para si, trabalhavam para uma visão que transcendia suas próprias vidas. E este é o paradoxo da construção de riqueza intergeracional. O maior trabalho é feito por quem não colherá os maiores frutos. Construir riqueza real tem esta mesma natureza. Você planta árvores sob a sombra cuja talvez não descanse, mas seus filhos descansarão. As famílias que atravessaram séculos com patrimônio intacto não pensavam em anos, pensavam em gerações. Esta é a escala temporal dos verdadeiramente ricos. A quinta e última cláusula do contrato invisível, você sempre pagará um preço. A questão é se escolherá qual preço pagar. Toda decisão financeira tem um custo. O que muda é quando você paga, como você paga e se a escolha foi sua ou foi feita por omissão. O preço da disciplina é pago uma vez. O preço do arrependimento é pago para sempre. O homem que acorda aos 60 anos sem patrimônio não sofreu um único golpe do destino. Sofreu o acúmulo silencioso de 1000 pequenas omissões. E a crueldade deste preço é que ele não vem com aviso. Chega de uma vez, cobrado por décadas de juros sobre decisões não tomadas. Se você gosta de estratégias reais para criar patrimônio, inscreva-se no canal Mentes Financeiras e ative o sininho e deixe um like. E obrigado por assistir.